Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Neste vídeo, eu vou falar de uma forma indeterminada que nós podemos obter quando a gente está calculando limites e como que a gente pode contornar esse problema. No caso, seria a forma indeterminada zero sobre zero. Nesse vídeo, no caso, eu vou estar trabalhando com vocês como a gente pode tirar essa indeterminação fazendo uso dos produtos notáveis. Vocês podem encontrar uma listinha dos produtos notáveis que nós vamos utilizar consultando a apostila de matemática básica, ok? Então, vamos começar com o seguinte exemplo. Considere o seguinte limite. Limite de x tendendo a 1 de x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1. Como que nós podemos calcular esse limite? Esse limite, se vocês voltarem nos exemplos que a gente já trabalhou no início da teoria, vocês devem lembrar que esse limite aqui nós já calculamos, né? E ele é igual a 2. Se a gente voltar lá no nosso primeiro vídeo de noção intuitiva de limite, a gente faz o cálculo desse limite usando tabelas, né? Aproximando valores de x perto do 1. Porém, nós aprendemos algumas regras de algumas propriedades para calcular os limites. Então, vamos aplicar essas propriedades para calcular esse limite. Então, aplicando a propriedade 3, que é o limite do quociente, né, o que nós obtemos? Quando nós aplicamos a propriedade 3, nós fazemos o seguinte, né? O limite dessa divisão é a divisão desses dois limites. A gente pode observar que x² menos 1 e x menos 1 são funções polinomiais. Então, a gente pode aplicar a propriedade 2, né? A propriedade 2, que é, aonde tem o x aqui na minha função, eu troco o x pelo valor 1, que é o valor que o meu x está se aproximando. Então, a gente troca aqui por 1 e esse x aqui também por 1. Então, nós obtemos 1² menos 1 dividido por 1 menos 1. Aqui em cima, 1², 1 menos 1, nós temos 0 no numerador e 0 no denominador. Isso é uma indeterminação. Quer dizer que esse limite não existe? Não, não quer dizer que esse limite não existe por causa dessa indeterminação. Tanto que nós sabemos que o limite dessa função que nós estamos calculando, nesse ponto, né, x se aproximando de 1, a gente sabe que ele existe. Então, como que a gente contorna esse problema? Vamos olhar para a cara da função que nós temos, né? Nós temos a expressão aqui, x² menos 1 e x menos 1. Se nós olharmos aqui o numerador da nossa função, nós temos uma diferença de quadrados. Se vocês voltarem lá na apostila de matemática básica, vocês vão encontrar uma listinha de alguns produtos notáveis, tá? Então, no caso do nosso numerador, ele é um produto notável, conhecido como a diferença de dois quadrados. Como é que funciona essa propriedade? O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, isso é igual a esse produto, a menos b vezes a mais b. Então, a gente pode chamar o nosso x de a e o nosso b de 1, né? Então, olha só, a é x e b é 1. 1² é 1, certo? Aqui não está aparecendo, mas nós podemos colocar um 2 aqui, certo? 1² é 1. Então, nós podemos escrever esse termo como sendo esse produto aqui. Só para deixar explícito aqui para vocês, aqui é como se tivesse um expoente 2 no 1. Então, essa diferença aqui de dois quadrados, nós podemos escrever como sendo o produto x menos 1 vezes
x mais 1. Então, agora a gente vai pegar essa expressão aqui e vai trocar lá no numerador da nossa função. Então, olha só, essa diferença de quadrados aqui, a gente trocou por esse produto. O que que nós podemos observar? Nós podemos observar que tanto aqui no numerador como no denominador está aparecendo um termo em comum, que é o x menos 1. Eu tenho aqui, ó, x menos 1 no denominador e x menos 1 no numerador. Então, esses valores aqui, eu posso simplificar. O que vai me restar apenas o termo x mais 1. Então, agora, nessa expressão aqui desse limite, nós podemos aplicar a nossa propriedade 2, porque a nossa função aqui, x mais 1, ela é uma função polinomial. E, de acordo com as propriedades que a gente viu, se eu tenho uma função polinomial, é só eu trocar o x pelo valor que eu estou observando aqui, que eu estou fazendo a aproximação, no caso, 1. Então, aonde tem o x ali, a gente vai trocar por 1. Então, a gente tem 1 mais 1, 2. Portanto, o limite aqui de x² menos 1 sobre x menos 1, quando x tende a 1, ele é igual a 2, esse limite, que é o que a gente tinha feito lá no nosso primeiro vídeo, por meio de tabelas de aproximações, né? Então, olha só, nesse caso, qual que é a nossa ideia para calcular os limites indeterminados da forma 0 sobre 0? É trocar a função que nós temos aqui, trocar essa função por uma outra função, onde o gráfico dessas duas funções sejam basicamente idênticos. Por isso que vale que o limite dessa função quociente aqui é igual ao limite dessa função polinomial de grau 1. Porque, olha só, se a gente observar os gráficos, essa reta em vermelho é o gráfico da nossa função quociente, e essa reta em azul é o gráfico da nossa função polinomial x mais 1. A gente pode observar que o gráfico dessas funções é completamente idêntico, exceto que, quando x é igual a 1, para a nossa função f, que é a nossa função quociente aqui, ó, 1 não faz parte do domínio da função, né? Então, nós temos aqui a bolinha aberta. Então, tirando esse ponto, né? Tirando esse ponto aqui, o gráfico das duas funções é idêntico. Então, por isso que vale a gente fazer, digamos assim, essa troca de funções. Então, nós simplificamos essa expressão, a expressão dessa função, para a expressão dessa função. Por isso que os seus limites, quando x tende a 1, é exatamente o mesmo. Então, essa é a ideia, a gente fazer operações em cima das nossas funções de forma a tentar retirar essa indeterminação, tá? Então, geralmente, a gente vai tentar reparar nas nossas funções algumas daqueles produtos notáveis listados lá na apostila de matemática básica, tá? Então, sempre que vocês se depararem com uma indeterminação do tipo 0 sobre 0, tenta ver se uma das expressões não é uma forma de algum produto notável, tá? Então, tenta fazer essa observação. Porém, pode acontecer da expressão da nossa função não aparecer um produto notável. Então, como é que a gente vai proceder para resolver esse limite se a gente se deparar com essa indeterminação? Isso é o que a gente vai fazer no próximo vídeo, ok? Espero vocês lá!